Olá! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo, a mais uma videoaula aqui do nosso quadro da Sapiência Musical. Eu sou a Dani Dezembro do canal Posso Tocar e é aqui nesse quadro da Sapiência onde você aprofunda o teu conhecimento musical, compreendendo o que é necessário para que você de fato aprenda música e evolua na música, se tornando capaz de tocar cada vez repertórios e músicas mais avançadas, 10 vezes mais rápido, qualquer que seja o teu instrumento, independente de qual seja ele. Então, aqui nessa aula de hoje e neste sentido de evolução constante, nós vamos conversar sobre como conseguir fazer um acompanhamento harmônico. Quais são os segredos que estão ali por trás de fazer, de executar um acompanhamento harmônico e por que que isso às vezes se torna um tabu ao longo do nosso amadurecimento, do nosso processo de compreensão e de evolução musical. Seguinte, quando a gente pensa em fazer um acompanhamento harmônico, nós estamos nos remetendo a uma prática envolvida dentro dos instrumentos que são harmônicos, porque fazer o acompanhamento harmônico significa que a gente vai usar uma linha de harmonia, de base ali, de sequência harmônica, ou seja, de acordes, para conduzir, para embasar, para fazer um acompanhamento diante de alguém que está solando, ou de um cantor que está ali fazendo o solo da melodia, ou mesmo às vezes você está solando a melodia e vai se acompanhar. A gente chama isso num jargão entre os músicos de fazer a cama, fazer o chão sobre o qual a melodia e os solos vão acontecer. E isso é possível dentro dos instrumentos, dentro da prática dos instrumentos harmônicos. Então, por exemplo, quem toca violão, quem toca guitarra, quem toca teclado, piano, acordeon, órgão, enfim, instrumentos que lidam diariamente com essa questão de estar colocando a mão na massa ali, de fazer acordes, ok? Nem sempre, quando nós estamos na vida musical, nós vamos ter tudo o que a gente precisa executar escrito em partitura. Nem sempre. Essa necessidade de executar acompanhamentos harmônicos acontece muito quando a gente vai ali, entra numa banda, por exemplo, ou vai fazer uma gig, vai fazer um cachê em algum lugar e aí já tem um músico que está solando e você vai acompanhar esse músico. E quando nós estamos dentro da sala de aula, nós estamos na situação ideal, né? Nós estamos na situação cuidada, onde está tudo muito preparado para nós enquanto alunos. Então a gente não é exposto antes do momento, pelo menos, a uma situação onde a gente fique sem ter onde pisar, a gente fica completamente desconfortável, sem saber o que fazer. Na vida real da música, no nosso dia a dia, a hora que a gente entra numa banda, a hora que a gente vai fazer um esquema desse, de repente, profissional, a gente tem que se virar nos 30, porque vai aparecer situações assim. Então, você precisa entender que há um caminho para isso que vai deixar isso muito mais natural. E esse caminho é o seguinte, é a combinação de duas coisas que você precisa ter para que esse caminho aconteça. Na verdade, eu diria 3 coisas, porque você precisa ter sensibilidade musical, conhecimento musical e uma capacidade técnica ali, um domínio técnico do teu instrumento. São 3 coisas que vão andar juntas. Por que eu digo sensibilidade, conhecimento e domínio técnico? Porque não adianta ter apenas, por exemplo, conhecimento musical ou ter apenas domínio técnico. Se você não tiver a sensibilidade envolvida, você também não vai produzir um acompanhamento que seja interessante, que seja legal. Sabe por quê? Porque quando nós estamos, por exemplo, num contexto de uma banda, nós precisamos aprender a ouvir os outros músicos, a prestar atenção no que cada um já está fazendo. Quem ali está sendo o solista, quem está fazendo a linha melódica principal, quem está fazendo a base harmônica, está fazendo já um acompanhamento de acordes, segurando o que nós chamamos de base harmônica. Quando a gente está num contexto de uma banda, geralmente há um guitarrista que é chamado de guitarrista de solo, depois tem um outro guitarrista que é um guitarrista que faz a base, ele não vai improvisar tanto, ele vai fazer mais a base, ele não vai solar. Então você tem que estar começando a sair da preocupação consigo próprio para começar a olhar os que estão ao seu redor, o que cada um já está fazendo. Esse olhar onde você analisa o que cada um está fazendo
quando ele é combinado com um conhecimento musical e com um domínio técnico do seu instrumento, faz com que você tenha capacidade de usar a sua criatividade e manipular ali o som musical, o que você tem de progressões harmônicas, para criar coisas que sejam interessantes, que sejam bacanas e que, sim, não precisam ser coisas extraordinariosamente... nossa, é supimpa, tá extraordinário, é super virtuoso, ou que máximo que ele tá fazendo. Sabe, às vezes a gente coloca muita expectativa em cima disso e a gente esquece que o simples é muito bonito. Então, a gente às vezes esquece também que o menos é mais. Então, quando a gente tem a sensibilidade que vem, inclusive, essa sensibilidade, ela vem, inclusive, da prática de tocar em grupo. Pode ser um grupo grande, como uma orquestra, pode ser um grupo médio, como uma banda, e pode ser um grupo pequeno, como um duo, um trio ali de músicos, não importa. Quando você acostuma a se integrar e a analisar mais o que os outros já estão fazendo, qual o papel, a função musical de cada um ali, você desenvolve esse olhar que te faz perceber que você pode fazer coisas pontuais, simples, básicas, mas que vão colocar a cereja no topo do bolo, sabe? Que vão dar aquele toque final. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Não basta quando você está fazendo um acompanhamento harmônico, você simplesmente colocar a mão no instrumento e encher de nota e começar a fazer acorde e um monte de sons lá. Não é bem assim que funciona. Quanto mais você coloca notas, talvez o que você traz é uma poluição sonora que você nem percebe. Muitas vezes eu já escutei vários conjuntos musicais, vários grupos, onde o resultado final, o resultado geral, é uma confusão, é uma poluição sonora. Porque tem um monte de gente colocando a mão no seu instrumento e tacando o som e fazendo um monte de som. E não é bem assim. Então, quando a gente vai trazer essa preocupação para conduzir o nosso acompanhamento harmônico, você já tem que ter esse olhar da sensibilidade, de pensar, deixa eu ver o que cada um está fazendo, porque isso vai trazer a ideia para você de em que momento você se insere e o que você faz musicalmente. E claro, essa ideia, ela vai vir totalmente apoiada no teu conhecimento musical, ela não vem do nada, não é inspiração, ela vem de criatividade, de manipulação daquilo que você já conhece, porque um acompanhamento harmônico, ele se baseia em duas condições. Nós temos que ter uma preocupação harmônica, mas rítmica junta, porque quando nós estamos fazendo um acompanhamento harmônico, nós estamos segurando a questão rítmica ali junto com os nossos acordes. Então nós temos que ter essas duas dimensões do ponto de vista musical acontecendo ao mesmo tempo. E como você vai coordenar essas duas coisas se você não entende sobre elas e se você não tem domínio técnico suficiente para sua mão executar cada uma delas? Entende? Então não adianta também você ter o olhar de analisar tudo, mas ficar preso por uma limitação musical ou instrumental. Então, nós temos que entender que para desenvolver esse olhar sensível, essa análise crítica, você vai precisar sair de uma posição robótica do executar música. Se a gente fica executando música de forma robótica, sempre padronizada, isso vai limitar a tua criatividade e você vai ter muita dificuldade de lidar com a ausência do que não está escrito. Porque às vezes nós estamos acostumados a tocar muito o que está escrito. E quando a gente tem uma liberdade gigante para tocar o que não está escrito, o que não tem partitura, o que tem apenas uma indicação ali, mas que não está grafado exatamente qual levada que você faz com esses acordes, qual o ritmo que você coloca neles, como que você vai acompanhar essa música, esse excesso de liberdade que você tem apenas pela indicação do acorde dá um medo do caramba, e aí você fica com esse medo e você não sai do lugar. Você fica travado e não sabe o que fazer. Por quê? Porque você foi sempre tocando de forma robótica, acostumado ao que estava ali escrito.
E veja, eu não estou criticando o fato de nós estarmos sempre buscando melhorar a habilidade da leitura musical. É óbvio que não, porque a leitura musical ela é um instrumento muito importante, é uma habilidade musical muito importante. E há gêneros que nós tocamos, como por exemplo as músicas clássicas, onde você não tem liberdade de criar um acompanhamento harmônico. Você tem que, na verdade, desenvolver uma precisão muito clara da leitura musical. Então, você sim se torna um hábil leitor e vai tocar aquele repertório de forma exímia. Então, ótimo, nada de errado com isso. O problema é quando o nosso estudo musical só tem esse foco. E aí a gente cai na vida tendo que fazer outras situações onde você não tem nada escrito para você e aí você se vê totalmente amedrontado, amedrontada por não saber qual é o fio da meada que eu pego, onde eu vou agora me apoiar para criar essas coisas. O acompanhamento harmônico, ele é uma espécie de um improviso que a gente faz, porque você vai criando, vai improvisando a partir de uma ideia que são os acordes que já estão ali disponíveis. Agora, quando nós conseguimos fazer bem esse improviso harmônico, na verdade, nós estamos conseguindo acompanhar, é como se a gente visualizasse, enquanto a gente toca, aquilo que a gente está fazendo grafado numa partitura. Então, a gente precisa demandar um nutrir dentro de nós, uma educação musical que vai propiciar que a gente seja capaz de, enquanto toca, coisas que não estão escritas, você acompanha como que aquilo estaria escrito. A gente consegue fazer isso de forma natural quando você, por exemplo, fala uma frase. Ah, essa parede é vermelha. Se você precisasse pensar como que você iria grafar essa frase, ah, a parede é vermelha, você automaticamente já viria na sua cabeça, ah, a parede é vermelha, porque você foi alfabetizado, você entende a língua portuguesa no caso, então você fala isso, cria essa frase e acompanha como que ela seria escrita. Quando nós estamos pensando em fazer um acompanhamento harmônico de forma segura, nós estamos criando ele e também visualizamos como que ele aconteceria se ele precisasse estar escrito numa partitura, porque isso se apoia no nosso conhecimento musical. É isso que faz, isso que sustenta o que eu chamo de habilidade musical. É aquele treinamento que nós fazemos para que a gente possa educar o nosso olhar para o fenômeno musical. A gente educa o nosso corpo para o fenômeno musical, para a música, para sensibilizar. Ouve um som, sabe como é que ele estaria escrito. E a gente se apoia no conhecimento que a gente tem para conseguir fluir cada vez mais e melhor. Então, a gente tem que ter esses pontos bem claros. Nós precisamos de 3 coisas que tem que caminhar juntas. Uma sensibilidade, um olhar, inclusive, para que você possa analisar que aquele acompanhamento que você está desenvolvendo, ele está conectado com aquele repertório X, mas que ele não é um padrão que você estende a qualquer repertório, porque a gente tem que considerar, por exemplo, também qual é o estilo da música que a gente está tocando, qual é o gênero dela, ela é um rock, ela é um pop, ela é um baião, é uma bossa nova, é uma música de uma balada romântica, qual é o estilo musical dessa peça e que faz com que o meu acompanhamento esteja conectado com ela, e uma vez que eu vou tocar outra música, eu tenho que conectar com outra música, inclusive eu tenho que prestar atenção em nuances interpretativas. Dependendo do repertório, a banda vai ter momentos que ele não vai fazer uma firmeza rítmica, vai fazer um frear, vai ralentar ou vai acelerar. Então eu tenho que perceber como que a forma que eu estou fazendo o acompanhamento está conectado com uma intenção interpretativa ou não. E isso já vai te remetendo à importância de você treinar, praticar, ensaiar com a sua banda para que você consiga ter clareza de como fazer esse acompanhamento harmônico de forma cada vez mais conectada com o todo, com a situação, com o ambiente musical ali dos músicos que estão envolvidos. Então, eu quero colocar a mão na massa para começar a te trazer na prática tudo isso que eu conversei com você e você falou, ah, tá, faz sentido, então agora me mostra, deixa eu tentar entender melhor sobre isso. Como que eu faria isso, Dani? Como que eu posso pensar tudo isso? Veja, eu separei uma música aqui e eu peguei um tema bem conhecido dentro da nossa música popular aqui,
que é um tema do Legião Urbana chamado Que País é Esse? É bem conhecida essa música, né? Na, 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 na. Conhecido, bem conhecido, né? Veja, eu vou colocar a partitura para que vocês possam acompanhar comigo um modelo do que seria uma indicação, porque aqui tem uma linha melódica escrita na clave de sol, então tem o tema, tem a melodia. Ok, e tem sobre essa melodia as cifras dos acordes, certo? E aí você veja, essa é uma partitura que pode ser usada para tecladista, que pode ser usada para pianista, que pode ser usada inclusive de base para o violonista, porque todos os instrumentos harmônicos olham para esses acordes e uma vez que vai fazer apenas o acompanhamento harmônico, ele vai ignorar, o músico vai ignorar a linha da melodia, porque ele não vai seguir a melodia, ele vai seguir as orientações que estão nos acordes. Então, essa partitura que está aí, ela serve de base para a maioria dos instrumentos harmônicos. Violão, sanfona, piano, teclado, guitarra, tá. E aí tem uma pista, é o que eu chamei de pista, porque tem isso aqui, né, que é a nossa pista. Mi menor, depois tem dó e ré. Praticamente isso o tempo todo, né, ó. Mi menor, dó e ré, mi menor, dó e ré. Nossa, é isso o tempo todo. Tem 3 acordes o tempo todo. Meu pai, não acredito? Acredite, é só isso. Mi menor, dó e ré. É só mi menor, dó e ré. Olha aí, analisa essa partitura o tempo todo. Talvez na segunda página dela, na primeira página não muda, é isso. Na segunda página... Não muda também. Ah, tem um sol que eu tô vendo em algum lugar. Cadê? Não, não tem sol não, é dó. Uou! Que riqueza, tá vendo? Como eu falo que às vezes na simplicidade vem a genialidade, como a gente não precisa fazer às vezes coisas estrondosas para que nós possamos trazer uma mensagem para o mundo, entendeu? Tá vendo? Aqui tem um exemplo. Bom, aí eu chego aqui, então uma primeira questão, o que que se faria? Quando a gente vai lidar com essa situação aqui, o que geralmente nós iríamos fazer? O músico que lida com isso aqui, a primeira coisa que ele ia fazer é escutar. Ele iria procurar uma gravação para escutar. E até aí não tem nada de errado, tá corretíssimo. Tem que escutar, tem que ver, tem que escutar a gravação original, tem que ver, tem que analisar nessa gravação original o que está sustentando ela ali, qual é o estilo, qual é o gênero. E uma questão que eu não sei se faria, eu acredito que não faria, a maioria acho que não faria, é começar a perceber qual é a levada rítmica que está por trás ali. Porque quando nós vamos trazer para acompanhamento harmônico, nós temos que trazer esse olhar da parte rítmica, da percussão, porque é a parte rítmica que caracteriza o gênero daquela música. Então, muitos iriam ouvir, mas não iriam analisar a parte percussiva da gravação. Iria ouvir a música, memorizar a melodia, aprender a melodia, então iam vir aqui para tocar. E muitos, no caso do teclado, do piano, que é o exemplo que eu vou dar aqui, iriam tocar assim. É o que a gente chama de tocar blocado. Faz o bloco do acorde, segurando os tempos dele. Tipo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Lendo como que tá aí, né? O Mi menor fica um compasso inteiro para ele, portanto o Mi menor é 4 tempos. E o Dó e o Ré fica 2 por compasso, portanto 2 tempos para cada acorde. Então eu iria fazer isso. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Às vezes ia fazer assim também. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ok? E ia ficar nisso. Quando nós temos condições de desenvolver a nossa sensibilidade para olhar a situação em que nós estamos e você de repente fala assim, já tem um guitarrista fazendo essa base aqui. O guitarrista já tá fazendo isso aqui. Ele tá fazendo essa levada rítmica aqui.
vindo do guitarrista na banda. E você tá ali, tecladista, escutando que já tem uma base importante nisso. Pra que você vai dobrar essa base com ele? Ah, mas eu não posso? Pode, mas a pergunta é pra quê? Você vai ficar escondido ali. Será que não seria interessante você criar algo que vai dar uma cor a mais? E aí a gente começa a trazer a importância de você considerar possibilidades que estão fora do puro bloco do acorde. Então você começa... Porque aqui... E aí você fala, nossa, mas tá completamente diferente, Dani. Você não tá segurando mais a levada. Não tô, porque tem alguém já segurando. Então se tem esse alguém já fazendo isso aqui, se eu dobrar isso com ele, o meu instrumento some ali no meio. Fica só mais um fazendo a mesma coisa. Às vezes você pode fazer isso sim, porque você quer reforçar a massa sonora. Você quer trazer essa, tipo aquele negócio. Tá. Sabe aquela música que todo mundo conhece? Tá. A banda inteira fica assim. Por quê? A intenção é reforçar a massa sonora. A intenção é essa, que todos os músicos fiquem nesse ostinato para reforçar essa intenção, para trazer uma provocação até nisso. Tudo bem nesse caso, mas imagine que você vai ficar em todas as músicas o tempo todo dobrando o guitarrista. Não faz sentido. E aí você perde um potencial criativo muito grande. Tá, Dani, mas se eu não vou dobrar o guitarrista, o que é que eu vou fazer? Aí você tem que conhecer sobre acordes. Mas não basta conhecer acordes, saber as notas deles. Primeira coisa tem que saber, né? Quais são as notas que formam um acorde, por exemplo, de Mi menor. Você tem que saber? Claro. Mas eu toco violão, Dani, eu ponho o shape lá, a guitarra, e eu vou saber isso, vou saber as notas, vou precisar ficar pensando? Vai, porque se você toca violão, guitarra e já tem um guitarrista fazendo a base, você vai ter que ser um guitarrista de solo, de improviso ali. Então você vai ter que não colocar o bloco, não colocar o shape inteiro, você vai ter que passar por essas notas. E, gente, quando a gente começa a criar outras formas de acompanhamento, nós estamos baseados nessas notas. A primeira forma de você treinar é a partir dessas notas. Você não vai pegar qualquer nota, porque, né, o nosso instrumento é cheio de notas. Eu vou pegar qualquer nota aleatória? Você vai pegar as notas do acorde e você vai fazer isso por meio, por exemplo, do arpejo dessas notas. Notas do acorde. Mas Dani, que legal, mas como que você faz isso? Porque não basta eu saber que tem essas notas, eu preciso ter a questão técnica estabelecida na minha mão. Quando eu falo de técnica, é a sua mão saber executar, porque ela pode executar essas notas de diferente forma. Você pode executar Mi, Sol, Si, Mi e voltar todas elas. Mi, Sol, Si, Mi, né? Imagine. Sei lá. Mi, Sol, Si, 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 Mi, Sol, Si. E as notas do outro. Isso é uma forma de acompanhamento. Ou não. Ou você pode pegar, no caso do teclado, eu vou fazer Mi, Si, Mi, Sol. Ó, uma outra sequência só subida. E não que nem aqui que era subida e descida. Eu vou fazer só subida. Mi, Si, Mi, Sol. E eu tô brincando. Mi, Si, Mi, Sol. Mi, Si, Mi, Sol. Mi, Si, Mi, Sol. Tá vendo? Mi, Si, Mi, Sol. E aí, a minha mão tem que ser capaz de fazer isso. A minha mão, tecnicamente, tem que ter desenvoltura no instrumento para saber fazer isso. Como que a sua mão vai ter desenvoltura no instrumento? Por meio dos exercícios técnicos que você tem que treinar. É por isso que para a gente se desenvolver bem na música, nós precisamos caminhar com 2 treinamentos lado a lado. O treinamento técnico, instrumental e o seu treinamento musical. Por quê?
Uma vez que você faz muitos exercícios de arpejos, de escalas, você vai ganhando esse domínio tátil do instrumento e a sua mão vai aprendendo a te obedecer. Mas na hora que você vai criar isso no meio de um acompanhamento, como uma forma um tanto quanto improvisatória, ali você está improvisando, você tem que associar automaticamente o seu conhecimento musical. Porque você vai ter que pensar, bom, essa música, nesse caso, tem 4 tempos. E eu vou ter que fazer esse arpejo dentro desses 4 tempos. Lembra que o arpejo, ele associa linha rítmica a uma harmonia. Então, eu vou ter que pensar numa linha rítmica para essa harmonia. Se eu estivesse fazendo em bloco, eu ia fazer uma semínima para cada acorde. Porque aí seria uma, mais uma, mais uma, mais uma. Deu os 4 tempos. 1, 2, 3, 4. Mas eu não tô. Eu tô fazendo uma notinha após a outra. Como que eu vou fazer? Eu vou fazer semínima, cada uma aqui. Eu vou amarrar uma semínima. Não dá tempo de fazer tudo. Porque só tem 4 notas aqui, só tem 4 tempos. Não vai dar tempo de fazer o sol. Se eu fizer 1, 2, 3, 4, só dá esse. 1, 2, 3, 4. Não, eu vou fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tati, tati, tá. Tati, tati, tá. E aí você já percebe que você está executando em tati, tati, tá. Tati, tati, tá. Tati, tati, tá. Tati, 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 tá. Tati, 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 tá. E aí você raciocina. Você vai criando isso, mas daí dá tempo de fazer tudo isso na hora? Na hora do ensaio, não. Enquanto tá todo mundo tocando, você vai... Na hora que tá todo mundo tocando, você vai meio que experimentando isso. Mas você vai criando essa condição de ter o automatismo. Na verdade, acontece o seguinte, vou mudar minha fala. Na hora, dá sim, se você tá com essa base muito bem feita. Porque quem tá improvisando tá consciente do que tá fazendo. Então, o cara que tá com a base musical muito bem feita, ele tá acompanhando o que ele tá fazendo na hora. Porém, quando você está se educando musicalmente ainda, você está formando a sua habilidade musical, a sua habilidade instrumental, na hora, você não vai conseguir ter esse automatismo pronto. Você vai perceber que você pesca algumas coisas na hora, outras você precisa fazer uma paradinha e pensar. Por isso, você treina em casa, você cria isso em casa, pensa isso antes e na hora do ensaio, do vamos ver, você já está com isso automatizado, você não está mais pensando. Então você precisa, dentro de um processo de lapidação, de construção da prática de fazer acompanhamento harmônico, ter um tempo para refletir sobre isso, porque você está se educando musicalmente. Normal, entendeu? Normal, super normal. Mas aqui é um exemplo, é só um exemplo. Dani, mas isso vai acontecer no braço do violão também? No braço da guitarra? Dá para pensar isso no acordeon também? Dá sim. Então, eu posso fazer um acompanhamento. O que você tá fazendo, Dani? Eu tô pegando as notas do acorde. Uma outra linha. Tati, 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 tati. Nossa, Dani, você está criando um monte de coisa. Sim, sempre apoiado no pensamento rítmico junto. Nós não podemos, a gente tem que ter clareza que quando a gente está fazendo acompanhamento harmônico, não tem o certo e o errado, a não ser na questão do ritmo harmônico. Existe um ritmo harmônico que a gente tem que respeitar. Nesse caso dessa música, o ritmo harmônico é ser um compasso para o Mi menor e um compasso para os outros dois. Ou seja, tem que ter 4 tempos aqui para o Mi menor e 2 tempos para cada um dos outros 2 acordes. Eu não posso quebrar esse ritmo harmônico, eu não posso deixar esse acorde com 3 tempos e já tocar o Dó. Não posso. Do contrário, não há certo e errado. Há o que fica melhor, o que fica mais legal, o que fica mais interessante musicalmente e o que fica menos. Então você vai criando e vai percebendo e vai analisando. Às vezes, quando você conhece padrões de outros gêneros musicais, você também pode criar outras versões. E aí você vai dar uma outra cara para a música. Imagina que você quer fazer essa música numa versão de baião. E aí você vai, né?
Você conhece a levada do baião. E aí você vai nessa levada, dá uma outra cara. Ah, não, eu quero fazer isso, eu quero fazer uma cara mais romântica, um pop balada romântico. Nossa. E aí você fala, uau, tá, entendi, muda tudo. Ah, eu vou fazer uma bossa nova. Teria que fazer um pouquinho mais devagar para ficar melhor, né? E aí, enfim, você vai aplicando o conhecimento que você tem musical e você vai dando ideias criativas que com a sua sensibilidade e com a sua disposição de olhar para os seus pares ali, para o grupo que você está, conversar, vocês vão criar coisas que podem ser mais interessantes ou menos interessantes para esse conhecimento, para esse acompanhamento harmônico que você vai fazer. E veja, aqui eu citei um exemplo, mas não é de uma hora para outra que você vai ter um leque de criatividade para fazer na sua mão. Nós vamos crescendo na música, vamos estudando. O segredo é que você entenda o que você precisa fazer para que de fato você tenha ferramentas. Não adianta, às vezes tem alunos que querem que o professor ensina uma forma de acompanhamento que seja, uau, entendi tudo e com essa forma de acompanhamento eu resolvo tudo. Não funciona assim. Na verdade, quando você pega uma forma de acompanhamento específica, você teve o seu professor te dando peixe. E ele te deu o peixinho ali para você comer e te ensinou aquele acompanhamento. E você matou a sua fome. E você curtiu e gostou daquele peixe. E tá tudo resolvido. Mas você vai ter fome de novo daqui a pouco. E aí você tem um professor para te dar de novo o peixe. Mas você vai ter fome de novo. E até quando você vai ter o professor do lado para te dar o peixe? O que eu tô querendo dizer com isso? Que você precisa ter uma forma de estudo que te faz ficar um pouco mais autônomo. Onde você sabe onde está a vara e você pesca. Então, claro que para que a gente chegue um dia a pescar, nós precisamos ter o peixe no prato. Tem que alguém vir colocar o peixe no nosso prato várias vezes, mas tem que ser uma forma que vai te induzindo a ter vontade de entender o que está por trás desse peixe, dessa pescaria, como que ele conseguiu pescar esse peixe, temperar ele e trazer para o seu prato. Qual é a lógica? E é isso que eu estou compartilhando com você. A lógica é que o acompanhamento harmônico, ele vem baseado num conhecimento musical sobre os acordes. Você tem que estudar a parte da harmonia, você tem que educar o seu corpo e o seu ouvido e a sua mente para as questões harmônicas. Vem também de uma compreensão das questões de percepção, do ouvir musical, do ouvido musical. Você tem que entender sobre o ouvir musicalmente. Para quê? E para que depois, quando você está executando, você tenha a capacidade de enxergar isso aqui, o que você está executando, e aí você associa isso com o teu conhecimento da harmonia. Você tem que ter esse tipo de estudo e você tem que cuidar da questão técnica de forma gradativa, onde você vai fazendo exercícios de arpejo, exercícios de escala, onde você vai percebendo e fala, olha, aqui tem um arpejo de um acorde, que interessante. Esse padrão que eu arpejei nesse exercício aqui, vou lembrar dele quando eu precisar fazer uma balada. Eu aprendi que uma balada tem que ser mais calma. E aí vai uma outra dica. Você tem que estudar um pouco mais e conhecer sobre os gêneros musicais. O que caracteriza o baião? O que caracteriza ritmicamente a bossa nova? O que caracteriza o samba, o pop, o rock? Quais são as características rítmicas
que dão sustentação à levada e que eu posso me apropriar para ter uma ideia ali para fazer o acompanhamento. Essas 4 coisas têm que ser feitas em paralelo. Enquanto você vai nutrindo essas 4 coisas em paralelo, lógico, o seu professor vai te passar um padrão do acompanhamento harmônico, porque ele vai te passar uma ideia técnica que você aprende por imitação. O que você não pode fazer é só se contentar com a imitação do que ele passou. Você tem que analisar o que ele te deu para tocar. Faz assim. Tá, mas o que é isso? O que ele está fazendo aqui? Ah, ele está fazendo esse acompanhamento aqui em arpejo e tá abrindo a mão em oitava no piano. E aí ele tá pegando isso aqui e fazendo em formatos de colcheia. Ah, que interessante, entendi a lógica que meu professor usou. Ah, não, ele tá usando o bloco aqui. E tem um contraponto aqui respondendo, ó. Depois o bloco é a C mínima. 1, 2, 3, 4. E tem um contraponto rítmico no contratempo. 1, 2, 3, 4. Ah, entendi. Já criei aqui. Quando nós analisamos e apoiamos essa análise no conhecimento prévio musical que nós já temos, você começa a criar vontade de pescar, porque você entende a lógica. E você já tá vendo aonde está a vara do teu professor. Essa fala fica um pouco estranha, mas é a verdade. Você tá vendo onde ele guarda a varinha lá que ele usa para pescar. E aí você vai vendo essa varinha e você fala, vou pescar sozinho, entendeu? E aí você vai lá e começa a entender essa lógica, isso vai te dando independência, vai estimulando tua criatividade pra caramba. Pense nisso. Ah, Dani, desse jeito eu vou demorar muito para conseguir fazer desse jeito, de ter essa independência. E vou te contar, não tenho muito tempo para ficar estudando. Minha vida é corrida e toda vez que você fala de uma forma assim, que eu preciso aprofundar muito, isso faz com que eu tenha que ter tempo para estudar. Galera, às vezes nós criamos uma imagem, a gente superestima o tempo que nós precisamos dedicar para o estudo musical. E nós criamos essa imagem assim cristalizada de que a gente vai ter que se dedicar horas e horas por dia. E que, obviamente, então, isso não pertence a você nesse momento, porque você não tem horas e horas por dia. Na verdade, isso é uma utopia. Isso é uma imagem, isso é uma idealização. Nós idealizamos essa sensação, mas isso não é a realidade. Não é a realidade, inclusive, da maioria dos profissionais da música. Porque não pense você que a maioria dos profissionais tem o dia inteiro para estudar. A maioria dos profissionais tem que dar aula de música, a maioria dos músicos tem que dar aula de música. Então eles também têm pouco tempo de estudo. A não ser que esse músico seja muito bem sucedido financeiramente, o que é raro, a gente conta na ponta dos dedos. Então você lembra, fala, esse músico é muito bem sucedido financeiramente, por N questões, ele não trabalha fora da prática da performance. Então ele só estuda, ele tem o dia todo para ele. A não ser que seja esse o caso, que existe, ainda que seja raro, todo o restante da grande massa de músicos trabalha e também tem uma pouca jornada de estudo, sempre foi assim. Então nós não precisamos idealizar que a gente precisa de horas e horas, o que a gente tem que entender é que o nosso estudo musical ele tem que ser diferenciado, ele tem que ser um estudo que vai fazendo com que nós ganhamos independência e maturidade musical. Eu sempre falo muito isso aqui. Independência e maturidade musical, porque quanto mais você vai ficando independente, que você vai entendendo tudo o que está por trás da sustentação da linguagem musical, mais você vai aproveitando aquela meia hora, aquela 1 hora que você tem diária, e mais você percebe que a longo prazo, aquela 1 hora virou um resultado muito bonito. Nós não precisamos de horas e horas, mas nós precisamos ter um alto aproveitamento daquela hora de estudo que nós temos. Quando o nosso estudo é um estudo papagaio, assim, né? Ele é repetitivo, ele é mecânico, ele é robótico, ele é apenas de reprodução que o nosso professor nos ensinou, mas ele não é reflexivo, você não reflete.
quando é um estudo também focado apenas na parte técnica, que não tem nenhum tipo de estímulo, onde você não reserva nem um pouquinho do tempo do teu estudo para cuidar de questões musicais, você só fica focada no instrumento, também não é legal, porque não vai te dar independência, você não vai ter como refletir sobre o que você faz. E aí chega nesses momentos e você fica travado. Então nós não precisamos ter horas de estudo, você não precisa ter uma jornada de um dia onde você tem um período inteiro para estudar. Na verdade, a gente precisa aprender a ter disciplina para respeitar aquela hora, aqueles 40, 50 minutos que nós temos para serem sagrados ali e aí ter condições de extrair o máximo aproveitamento possível daquele estudo. Que não seja, por favor, um estudo papagaio. Eu sempre falo aqui a importância de não ter um estudo papagaio de jeito nenhum. E se eu posso te dar uma dica, acostume-se a, durante o seu estudo musical, colocar um momento de escuta, apreciação musical, se possível de observação. Observe os músicos que você gosta. Observe aqueles pianistas, tecladistas, violonistas, guitarristas que você admira. Busca analisar como que eles estão fazendo o acompanhamento harmônico, qual é a função que eles estão solistas, estão de base, e aí busca analisar mais em questões musicais, qual que é a base rítmica, harmônica que está sustentando ele ali, que ele toca, que ele está fazendo o acompanhamento dele baseado nessa parte rítmica. Quantos tempos ele fica? Você vai saindo do macro na tua escuta ali, na tua observação, na tua análise daquele músico, você sai do macro e vai chegando cada vez mais no micro, assim. Ah, ele tá fazendo base. Ah, legal. Essa base, ele faz quantos tempos? É uma música de quantos tempos? Ah, tá. E ele tá fazendo o que em cada tempo? Ah, ok. Quantos tempos fica cada acorde? Você vai esmiuçando, vai analisando. Isso também vai dando para você um leque de referências que você vai usar na hora de criar os seus acompanhamentos. É importante ter essa clareza. E veja, se eu puder te dizer algo a mais, assim, eu diria que quando você vai trabalhar o autoacompanhamento, eu quero dizer assim, você vai cantar, né? E vai usar o instrumento para acompanhar o seu canto. Isso traz uma necessidade diferente de quando você vai acompanhar um solista. Seja esse solista um outro instrumentista, ou seja esse solista um cantor, ou seja a banda. Traz uma necessidade diferente porque quando você está acompanhando um outro músico, você consegue estar focado em você apenas, na parte da sua execução ali. Então você consegue ter concentração para você, ainda que você esteja o tempo todo antenado com o que está acontecendo. Mas tem que estar antenado. Mas você consegue ter uma concentração maior na sua parte. Quando você vai fazer um acompanhamento com o seu próprio solo, você está cantando e você vai se acompanhar, isso já não acontece. Você tem que dividir a atenção com essas duas coisas. E isso demanda treino, não é de uma hora para outra que você vai ganhar naturalidade em conseguir cantar. E eu recebo muitas perguntas aqui no canal, as pessoas falando como é que eu consigo cantar e tocar, inclusive os alunos, assim, os meus alunos presenciais, da época que eu dava aula presencialmente, enfim, os alunos que agora me acompanham também, como que eu toco, como que eu canto ao mesmo tempo, porque é um fato, a hora que nós começamos a desenvolver essa prática, confunde tudo. Ou você presta atenção no que você toca, ou você presta atenção no que você canta. Então, uma dica importante é o seguinte, uma das duas coisas tem que estar completamente automatizadas. Não vai dar para você ficar automatizando as duas em simultaneidade, não dá. Eu diria para você automatizar a parte da voz, da melodia. Tem que estar totalmente, você tem que cantar com naturalidade. Então, você não pode estar preocupado com as questões técnicas do cantar. A não ser que você tenha que prestar muita atenção nessa parte técnica, porque seja uma música difícil para cantar, tecnicamente complicada, então você prefira automatizar a parte instrumental. Beleza? Automatiza. Treina essas duas coisas separadas primeiro, para uma delas ficar completamente automática. O que é automático? É quando você não pensa mais. É quando você não precisa pensar para fazer, tá automático, entendeu? Treino separado. Ficou automático? Aí você vai começar a buscar o treinamento, onde você vai fazer esse automático e vai prestar atenção no que você precisa. Se é na voz, vai prestar atenção na voz. Se não, se a voz está automatizada, vai prestar atenção no seu cantar, no seu tocar. E esse é um primeiro ponto. E claro, você vai ter que persistir, vai ter que ter paciência, porque não é de uma hora para outra que você vai desenvolver o pensamento polifônico.
É uma polifonia que está acontecendo, é um controle aqui, é um pensamento polifônico motor, assim, né? Porque são duas coisas que acontecem. Tem o seu instrumentista, que é a sua voz fazendo, e o seu outro instrumentista, que são suas mãos, fazendo outra coisa. Então não é de uma hora para outra que você dissocia e coloca isso de forma simultânea. É dissociado e é simultâneo, não é de uma hora para outra. Você vai ter que persistir ao ponto de que você vai percebendo que vai ficando mais fácil. Por partes também, não num estudo do começo ao fim, como eu sempre falo, um estudo repetitivo, não é assim. Você vai ter que construir o domínio dessas duas coisas por partes também. Mas uma primeira premissa memorize, automatize uma dessas partes. Essa é uma primeira premissa, tá bom? E todas as preocupações que você tem quando você está fazendo um acompanhamento harmônico para um solista, você tem que ter para quando você está fazendo um acompanhamento para si próprio. Então, eu vou prestar atenção em qual é a base rítmica harmônica que eu vou fazer, eu vou prestar atenção em qual é esse gênero musical e a partir desse gênero que está essa música aqui, o que eu quero fazer? Uma versão nova, diferente, com uma levada diferente? Ou não, eu vou manter a levada original dela, mas eu vou fazer por arpejos, né? Eu vou fazer blocado, eu vou fazer uma linha mais ritmada mesmo, trazendo o swing da música. Todas as preocupações que você tem nessa sensibilidade de olhar para o todo da banda, você tem que ter para você, para criar o teu acompanhamento harmônico, entende? Resumindo, Daiane, como que eu faço? Quais são os segredos para eu destravar esse medo, essa coisa que acontece quando eu penso em acompanhar alguém ou acompanhar a mim mesmo e não tem nada escrito e eu vou ter que criar uma forma de fazer aqui? E como que eu faço isso, Denise? Se eu pudesse te resumir assim, eu diria, você tem que treinar questões de padrões técnicos. Você tem que ter um leque de treinamento constante ali dentro do teu repertório de estudo instrumental, de arpejos, de vários arpejos, de arpejo de tríades, arpejo de tetra, de passagens escalares. Você tem que estar treinando essas questões que se remetem à movimentação do acorde, levadas diferentes, com aquele mesmo padrão, com aquela mesma progressão harmônica. Você tem que estar fazendo um treinamento isolado da música. Você vai fazer, sabe, exercícios técnicos puros mesmo, que às vezes são até tidos como chatos, mas eles trazem muitos benefícios do ponto de vista motor. Depois, na verdade não depois, em paralelo, você precisa estudar a harmonia, você precisa entender muita coisa que envolve o que é um acorde e como que esses acordes vão se sucedendo, você precisa entender isso. E você precisa também desenvolver esse estudo harmônico não de forma apenas cerebral, tem que ser auditiva, corporal. O teu estudo harmônico tem que te possibilitar que você desenvolva a sua percepção, seu ouvido musical, inclusive em outras dimensões, como a dimensão rítmica. Você tem que ter consciência de como você coloca os arpejos, o acorde, do ponto de vista rítmico, você vai associando, vai nutrindo a tua habilidade musical para aquilo. Você também vai ter que praticar muito esse treino de acompanhamentos harmônicos. Nós vamos ter a excelência só a partir da frequência. No começo é um pouco mais desconfortável e aí você vai ficando cada vez mais hábil com a sua prática, vai ficando mais natural, vai ficando mais tranquilo a fazer. E depois também vai ficando mais rápido, sabe? No começo a gente demora um tempão para criar, para refletir sobre isso. Depois é rápido, vai ficando rápido, porque é o processamento natural do nosso cérebro, é em segundos, vai ficando muito rápido. E você precisa se permitir testar coisas, não ter medo. Sabe, se permitir testar, errar, ver que não ficou legal, vai fazer de um outro jeito. Se for necessário, se você tiver muita conexão com o que está grafado, né? Eu só consigo o que está escrito, grafado. Então, cria o que você fez e escreve numa partitura. Claro, você só vai conseguir fazer se você tenha o teu conhecimento muito bem sedimentado, conhecimento musical, como eu falei, tem que estar sedimentado. Escreve, registra o que você fez para te ajudar a ter uma referência mais segura. Tudo bem, não tem problema nenhum. Tudo bem. O fato é que você precisa ter condições de desenvolver essa prática de saber o que você está tocando e visualizar o que você está tocando, como que aquilo estaria escrito numa partitura. Você precisa ter isso com naturalidade e se aventurar. É muito gostoso, assim, ter essa prática libertadora de você ter apenas uma indicação, tipo aqui, né, ó.
Você tem uma indicação, não tá tudo escrito aqui. Você tem uma indicação e você olha essa indicação que se torna uma pista e a partir dela você começa a criar coisas que não vêm do nada, que estão ali muito amarradas em conhecimentos musicais, conhecimento técnico e uma sensibilidade musical que foi estimulada a partir desses outros conhecimentos. É muito gostoso quando a gente se vê com essa possibilidade, mas não é de uma hora para outra e não é do nada que isso nasce. Você pode procurar, inclusive, livros. Existem hoje em dia literatura da música, especialmente da música em geral e na questão instrumental, a literatura é vastíssima. Tem muitos livros para piano, para teclado, que ensinam diferentes levadas rítmicas. Você pode se apoiar nessa literatura para que você pratique aqueles padrões técnicos que eu falei. Você precisa treinar padrões técnicos, porque quanto mais padrões eu tiver internalizado em mim, melhor vai ser para eu despertar a minha criatividade, minhas possibilidades. Não vem do nada. Então você pode acessar esses livros, buscar livros que trazem levadas rítmicas, padrões rítmicos. E existem muitos materiais de piano popular, existem muitos materiais de violão popular. O fato é que um livro sozinho não é nada, mas um livro que você pega apoiado com o teu conhecimento musical, uma vez que você nutriu a tua habilidade musical e tem conhecimento musical bem firmado, assim, ele está bem estabelecido em você, você pega um livro desse e ele se torna um grande aliado para você desenvolver cada vez mais essa prática. Um livro sozinho não faz nada, mas um livro se torna uma poderosa ferramenta quando você nutriu a tua habilidade musical. Então pensa nisso, que é um passo a passo para que você se veja cada vez capaz, mais confiante e com mais vontade de se aventurar nesse universo que é o universo de criar música. Fazer um acompanhamento musical, você está criando muita coisa. Inclusive, quando a gente está... Eu falei aqui que a gente está indo para usar muitos arpejos, usar as notas dos acordes, mas conforme você vai estudando musicalmente, você vai vendo que você não precisa ficar só nas notas dos acordes. Você pode usar as escalas dos acordes para fazer coisas a mais. Que nem quando eu fiz aqui, né, ó. Tá vendo a minha mão direita? Tá fazendo algumas melodias. Por que a minha mão direita tá fazendo isso enquanto a esquerda tá fazendo os arpejos? Porque a minha mão esquerda, minha mão direita tá se usando de um conhecimento também de escalas dos acordes. Por isso que eu falo que a gente tem que treinar escalas também. Nossa, Daiane, quanta coisa, né, que a gente tem de leque musical. O mais interessante de enxergar é que quanto mais a gente tem conhecimento musical, mais a gente tem ferramenta para pegar ali os livros e os métodos de condução técnica e usá-los a nosso favor. Muitas pessoas acham que precisam ficar focadas apenas numa questão técnica ou apenas numa questão musical. Não dá para separar as duas coisas. Nós temos que andar juntos e você tem que buscar fazer isso por você, conectar esses caminhos e ir selecionando. Eu estou aqui trazendo para você esse norte, esse caminho, falando, vai, faz assim, mas é você que tem que ir, tem que fazer. Eu não posso fazer por você. Eu fiz pela minha mão, mas ninguém pode fazer por nós, entendeu? Eu posso te mostrar o caminho, você tem que fazer. Bora caminhar. Show? Eu espero que você tenha curtido, que você tenha gostado. Já deixa o seu like aí pra mim, se você curtiu mesmo. Falou, curti, Dani, amei! Ó, deixa o seu comentário, porque eu quero ver o que você pensa. Qual é a sua prática? Que instrumento harmônico que você toca? Se por um acaso você está me assistindo e não toca instrumento harmônico, se você toca instrumento melódico, de sopro, outro instrumento solista, ou instrumento percussivo, enfim, conta pra mim o que você tá achando dessa visão que existe dentro dos instrumentos harmônicos. E eu quero saber, tá bom?
compartilhe esse vídeo, lógico, para levar esse conteúdo para mais pessoas, para que mais pessoas possam ter as ferramentas, possam ter os caminhos para se ver livre desse possível medo de fazer um acompanhamento harmônico e também para estimular a sua criatividade para isso, tá bom? Eu vou ficar muito feliz e você vai ajudar muita gente. Combinado? Então, a gente se encontra nas próximas videoaulas aqui da Sapiência Musical, hein? Fui! Tchau! Se cuidem! Fiquem com Deus, hein? Até mais!